Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou dar aula para o oitavo ano. O nosso assunto de hoje é sobre a Revolução Francesa. É um marco na qual vai dividir a história da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Mas antes da gente falar da Revolução Francesa, nós temos que falar qual era a situação da França naquele momento aí no século XVIII. Para começar, o rei Luís XIV foi um rei que tinha muitos gastos. As contas deles, né, da coroa e do Estado, às vezes eram misturadas. Né, os gastos eram muito grandes. Então, o que acontecia? Ainda teve outros acontecimentos. Por exemplo, um acontecimento que a gente pode falar que é da força da natureza, que vai acontecer uma seca muito grande na região ali da França, na qual vai atingir a agricultura e com isso vai fazer o pessoal passar até fome. Outra coisa também, né, que vai acontecer é que vai ter a guerra dos 7 anos, que Luís XIV vai perder para a Inglaterra. E nós sabemos que guerra tem custos. E outra coisa que ele vai se meter também vai ser lá na independência dos Estados Unidos, tá? Ou das 13 colônias inglesas, na qual os colonos até vencem essa guerra, mas não era assim para ele se meter, já que os gastos estavam muito grandes. Sendo que com esses gastos todos de Luís XIV, aí pelos meados do século XVIII, vai acontecer uma coisinha. Ele vai ficar sem dinheiro e vai falar, ó, eu tenho que arrumar dinheiro. Eu tenho que fazer caixa. O governo está sem dinheiro. E naquela época existia os 3 estados. Era como era dividida a sociedade daquela época. Tinha o primeiro estado, que era o clero, tinha o segundo estado, que era a nobreza, e o terceiro estado estava a burguesia junto com o povo. E ainda tinha os sans-culottes, tá? Que eram aquelas pessoas pobres que viviam nas cidades. Então, o governo vai tentar amenizar com alguns planos econômicos, mas não dá certo. Então, um dos seus ministros chega para Luís XIV, ó, vamos aí restaurar a questão resolvendo com a reunião, né, ou os estados gerais vão aí chamar todos eles e resolver este problema. Tá? Então, o Luís XIV manda convocar os Estados Gerais para dar suas opiniões. Sendo que, como vai arrumar a grana? Já que o clero não pagava impostos, que é a igreja. Os nobres viviam muitas das vezes às custas do rei e também não pagavam impostos. Quem pagava impostos eram os burguesia e o povo, no modo geral. Então, nessa Assembleia Geral dos Estados, aí se resolve falar o quê? Ó, vamos votar. Só que o primeiro estado e o segundo estado, que era o clero e a nobreza, queria que o voto fosse por estado. Já o terceiro estado, não. Vamos votar pela quantidade de pessoas. E nesse impasse, nessa briga, certo? O rei Luís XIV já estava começando a ficar impaciente com essa Assembleia e resolve até mandar fechar a Assembleia dos Estados Gerais. Ó, vamos fechar, que isso está virando bagunça, já que vocês não decidem o que vão fazer. Então, mesmo assim, o terceiro estado continua, certo? E vota para que os impostos não sejam mais cobrados só deles, mas de todos. Mas essa Assembleia, que era dos Estados Gerais, vai se tornar uma Assembleia Constitucional. Claro que o rei Luís XIV não vai gostar muito disso, que vão tentar limitar os poderes dele. Tá? Então, Luís XIV, inicialmente, ele chega até a pensar em renunciar. Então, quando está aquela confusão toda, certo? O povo resolve tomar a Bastilha. Bastilha é um presídio, na qual era um presídio do governo, que ficava preso lá principalmente aqueles opositores a Luís XIV. Sendo que
Luís XIV tenta até fugir da França uma vez, primeira vez, só que ele não consegue, ele retorna, ele é preso, é mandado de volta, tá? E fica preso lá no palácio. Enquanto isso, tem dois grupos que vão surgir, que vão ser os girondinos e os jacobinos. Os girondinos são aquela burguesia que tem muito dinheiro. E os jacobinos, eles são aqueles, vamos botar aí, trabalhadores não, são uma burguesia na qual ela não tinha muito dinheiro, tá? Era um trabalhador, esqueci o nome agora, não veio a cabeça, mas os jacobinos era burguesia também, mas era aquela burguesia mais pobre, vamos botar assim, mas que tinha uma participação ativa ali na política. Então, esses dois grupos vão entrar em atrito. Primeiro, quem vai assumir vai ser os girondinos. Os girondinos, né, a burguesia, né, que mandava, né, que tinha o dinheiro, queria até que se mantesse ali o governo, mas de repente se tornasse tipo um governo parlamentarista aos moldes da Inglaterra, na qual o rei existiria, mas não mandaria nada, tá? Mas os jacobinos eram mais radicais e queriam radicalizar e acabar, né, com qualquer laço do antigo regime, tá? Que é o absolutismo. Então, os gerondinos, certo? Nessa briga entre esses dois grupos, o que vai acontecer? Vai o povo ficar agitado e vai derrubar a Bastilha, como eu falei para vocês, que é um presídio na qual tinha lá os opositores de Luís XIV, que era preso, estava preso lá. Então, a queda da Bastilha, muitos pensam que os opositores, né, os opositores, desculpa, o povo foi lá para derrubar a Bastilha para libertar os opositores do rei. Não, eles foram lá na realidade atrás de pólvora e arma. E assim, claro, né, acabaram soltando lá os opositores do rei e ficando do lado deles. Então aí começa realmente a Revolução Francesa, isso nos anos de 1789. Tá? A queda da Bastilha ela é o símbolo da Revolução Francesa. Tanto é que eles comemoram essa data, tá, até hoje, como o marco do início da Idade Contemporânea. E também uma coisa que para a França é um marco histórico, tá? Não só mundial como para eles. Claro que não esquecendo que tudo isso graças às ideias iluministas que estava acontecendo ali na Europa naquele momento. Aí vai vir o primeiro governo. Deixa eu ver aqui se realmente a gente vai chegar lá. Não vamos chegar. Ainda não vamos chegar lá, tá? Surgimento jacobino, girondino, a gente vai até acabar por aqui, incrível que pareça, tá? A gente estava falando aqui da Revolução Francesa. Uma das coisas também que eu esqueci de falar foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, tá? Que vai ser o marco aí da Revolução, a bandeira da Revolução. E outra coisa, como eu falei para você, vai ter a nova Constituição, que vai ser feita aí pelo novo governo. Sendo que o Luís XIV, por enquanto, vai ficar aquele mistério no ar, certo? Ainda vai continuar como rei ainda, mas aquele rei destronado. E assim começa o governo gerondino. Os gerondinos assumem inicialmente o poder. Como eu falei para vocês, era uma burguesia que tinha a grana, tinha o dinheiro, mas queria apenas o quê? Uma participação maior da burguesia dentro da política. Tanto é que eu sempre falo que a Revolução Francesa não foi só simplesmente uma revolução para derrubar o rei do seu posto, mas também vai ser um chamado de uma revolução burguesa. Totalmente a burguesia vai estar participando, junto, claro, com o povo, tá? Também com o apoio dos sans-culottes, que são aqueles pobres que vivem nos grandes centros ali de Paris e Versalhes. E, claro, o grupo está dividido. Do lado direito está os gerondinos e do lado esquerdo os jacobinos. E aí, quem vai levar? E o que vai acontecer com a Revolução? Claro que isso a gente vai ver na próxima aula. Por enquanto,
Eu estou devendo a vocês os gabaritos das 2 primeiras aulas, certo? A gente vai dar, eu vou dar esse gabarito para vocês sem falta na próxima semana, tá? Que eu vou corrigir aí com vocês. Mas eu gostaria muito que vocês fizessem essas questões, que ela é muito importante para futuramente a gente quando fizer nossas questões de prova aí. Então, pessoal, faça os exercícios, não deixe de fazer os exercícios aqui, tá, do livro. Eu vou corrigir, vou mandar o gabarito para vocês na semana que vem, os 3 gabaritos. Eu vou até começar a semana que vem diferente. Eu vou botar esse vídeo que vocês estão vendo agora e antes do vídeo eu vou botar o gabarito das 2 últimos exercícios. Espero que vocês tenham feito, tá? Aí vocês corrigem e dessa aula de hoje eu vou dar junto com a outra, porque aí a gente, quando for falar da segunda parte da Revolução Industrial, desculpa, da Revolução Francesa, aí vocês vão entender melhor, tá? Então, pessoal, um abraço e até a próxima videoaula. Tchau, pessoal!